começando agora o programa falando sobre os impactos da pandemia no nosso emocional. E aí a gente precisa entender o que é que a gente pode fazer pela visão da neurociência, pela visão dele que é psiquiatra, pesquisador, doutor e que já está aqui via Skype, doutor Pablo Vinícius, é com ele que a gente fala agora. Boa tarde, doutor, como vai? Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Tudo ótimo, muito bom revê-lo, muito bom poder contar com a sua sabedoria e compartilhar isso com os nossos telespectadores para que eles também possam lidar melhor com esse momento, que para alguns está mais tranquilo, mas para outros está extremamente difícil, né? Exatamente. Eu é que agradeço novamente o convite de estar aqui contigo, com o seu público. Aquele bate-papo que a gente teve foi muito bom. Muitas pessoas do seu público me procurou no Instagram e até hoje eu tenho me relacionado com eles por lá. Então, assim, foi muita gente mesmo. Você está de parabéns pelo programa, por trazer a saúde mental para o centro do debate. Isso mostra que você está alinhada com a Organização Mundial de Saúde, preocupada com a sociedade como um todo, porque o nosso medo, e que está se tornando cada vez mais realidade, é que a pandemia dos transtornos emocionais, que já está acontecendo e que vai estar por vir, ela vai ser maior do que a pandemia do vírus. Então, a preocupação da gente que trata de saúde mental, da mídia como um todo, é a gente realmente fazer esse trabalho nesse momento, para que as pessoas possam atravessar esse momento e não romper, não quebrarem, não adoecerem, porque o sol está ali brilhando atrás das nuvens, isso vai passar. Você falou no início do programa que vai falar do aspecto econômico, que também é muito importante. Então, a gente precisa passar por isso, porque ali na frente vai ser exigido a nossa saúde, o nosso bem-estar, para que a gente toque a nossa vida adiante, para que a gente continue a nossa vida adiante. Perfeito. Qual que é o caminho que vocês sugerem para que a gente possa manter a nossa mente saudável, em ordem? Cláudia, a gente tem 3 situações que pode acontecer nesse momento com as pessoas que vai determinar o pós-pandemia. E essas 3 situações são muito importantes. Por quê? As pessoas, ao passar pelo que estão passando, se não se cuidarem nesse momento, elas vão adoecer e o pós-pandemia vai ser pior. Tem um grupo de pessoas que vai estar pior do que entrou. Um outro grupo de pessoas são os resilientes. São o estresse, elas suportam, elas sofrem, elas perdem uma noite de sono, elas ficam mais ansiosas, mas elas chegam do lado de lá e resistiram. Ou seja, elas saem mais ou menos do jeito que entraram. E existe um terceiro grupo de pessoas, é isso que eu tenho falado muito nesses últimos tempos, que são pessoas que, ao passar por uma situação de estresse, elas saem melhores do que elas entraram. A saúde mental tem usado um termo para designar essas pessoas, chamado de antifrágeis. Se existem os resilientes, que foi um conceito importado da física, que era uma propriedade dos metais, de resistência, e nós aplicamos aos seres humanos, o antifrágil é um conceito econômico, de investimento, que se ganha dinheiro na época de uma crise. Então, quando a gente compra dólar, a gente está esperando que na crise ele aumente. Isso é um comportamento antifrágil. E nós estamos adotando esse conceito para o ser humano. E existem pessoas antifrágeis, pessoas que no momento da crise, elas vão sair melhores. E essa é a ideia. Então, todas as minhas dicas, tudo que eu tenho falado, é para estimular a antifragilidade na vida das pessoas. É falar o seguinte: não apenas suporte, não apenas resista. Claro que isso é importante, mas aprenda nesse momento. O que você tem que mudar na sua vida? O que essa crise está ensinando para você? É mudança no estilo de vida? Você estava dormindo mal? Você estava dormindo pouco? Você estava se alimentando mal, você estava com excesso de peso, você estava muito estressado, com muitos problemas. Isso que determina um comportamento antifrágil. De pessoas que nesse momento têm uma capacidade de reflexão, de introspecção, para avisar o que estava de errado e o que precisa mudar. Nossa, perfeito. É uma reflexão forte que a gente tem que fazer, né? Na verdade, isso exige mesmo um comprometimento com a gente e com a nossa verdade,
que eu penso que não é simples para todo mundo. Alguns conseguem entrar em contato consigo mesmo, outros estão tão distantes de si que precisam aí de uma ajuda, né? Às vezes até de uma ajuda profissional. Perfeito. E por isso que eu falei, a grande maioria das pessoas, ou elas estão adoecendo ou elas estão resistindo. Claro que resistir já é uma virtude, já mostra uma personalidade bacana em relação à proteção à doença emocional. Mas existe algo melhor do que resistir, que é o aprender. E aí eu concordo contigo. Às vezes, sozinhos, para traçar esse caminho da autorreflexão, do que eu preciso mudar, às vezes é difícil. Às vezes vamos precisar de um profissional terapeuta, nós vamos talvez ter que fazer uma yoga, fazer uma meditação. Todas essas ferramentas aumentam a capacidade de introspecção, aumenta a capacidade do olhar para dentro. Mas eu vou te falar uma coisa, Cláudia, tem coisa que a gente não precisa do profissional, não. Vou te dar um exemplo. Como é que está o seu nível de atividade física? Você não precisa de um psicólogo para detectar se você estava sedentário. A atividade física é remédio para o cérebro. A atividade física é uma das ferramentas das pessoas antifrágeis. Você precisa se exercitar. Aumenta o número de neurônios, aumenta a capacidade de ligação desses neurônios, aumenta a sua saúde mental, melhora o teu sono. Para isso a gente não precisa de terapeuta. Como é que estava a sua dieta? Estava comendo muita porcaria? Muito produto industrializado? Isso acaba com o seu cérebro. No livro, tem um livro que eu falo muito disso. As pessoas horrorizam. Fala, doutor, eu não imaginava o que eu comia interferia tanto na minha saúde mental. Tem tudo a ver. Uma terapia, um processo de introspecção é para a gente ver os nossos traços de personalidade, se eu sou muito irritado, se eu sou muito impulsivo. Aí seria legal um processo de tratamento para melhorar isso. Mas tem coisa que sozinho a gente consegue ver. Perfeito. Agora, doutor Pablo, eu fico pensando naquelas pessoas que já sabem, eu tenho falado isso muito no programa, já há muitos anos eu falo, que a gente sabe muita coisa, né? Eu aqui todos os dias falo da importância do exercício físico, da boa alimentação, mas que não conseguem praticar. Eu tenho exemplos muito próximos de pessoas que eu falo, gente, mas por que não? Tem que descer, tem que fazer uma caminhada, tem que fazer um exercício, mesmo que na sala, o seu corpo precisa, a pessoa fala, eu sei, mas eu não consigo. Acontece o que na cabeça que a gente sabe que é bom e não consegue colocar em prática? O nosso cérebro, aí falando de neurociência, ele funciona por um princípio regido que a gente chama de economia de energia. Esse princípio ele foi estabelecido nas primeiras da espécie humana, porque os recursos eram insuficientes para a sobrevivência da espécie. Então, o nosso organismo estabeleceu um princípio de economia de energia, porque a gente tinha que procriar, a gente tinha que manter a espécie viva. E veja bem, esse princípio da economia da energia persiste no nosso DNA. O nosso cérebro, as nossas células sempre vão buscar um processo econômico de energia. E isso é que faz com que a gente tenha dificuldade de sair do sofá e nos excitar. Porque o nosso cérebro manda a gente ficar no sofá. Não gaste energia. Ele aprendeu isso há milhares de anos atrás e continua com isso. Apesar da comida estar na geladeira, apesar de que o meu trabalho está ali, está tudo ok. Como é que a gente faz para vencer isso? Vencer este ciclo inicial? Não tem jeito. Nós vamos ter que impor uma quantidade de energia para romper este princípio da economia de energia. Então você vai precisar de um pouquinho de disciplina, sim. Porque naturalmente você não vai se exercitar. Naturalmente você não vai comer bem. Então se exercitar é um fenômeno antinatureza humana. Porque a natureza humana, pelo princípio da economia energética, quer ficar paradinho. E o que eu recomendo sempre, então? Sabendo que é assim, não faça assim, amanhã, então, eu vou dar uma caminhada de 1 hora, eu vou mudar meu estilo de vida totalmente, Não, vai devagarzinho, comece devagarzinho. Por exemplo, se você sobe de elevador para o seu trabalho, para sua casa, vá de escada. Deixa o carro mais longe no estacionamento do supermercado. E isso já ajuda, já vai ajudando. Aí daqui a pouco você bota uma roupinha e faça 10 minutos de caminhada. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a sentir os benefícios da atividade física. Aí é você que não vai querer parar mais. Você vai se sentir mais disposto, mais animada, o seu humor estará melhor, o seu sono estará melhor.
Aí você vai falar assim, caramba, amanhã eu vou andar 20 minutos. Eu vou deixar o meu carro mais longe. Então eu sempre oriento que a mudança do estilo de vida seja gradual. A dieta é a mesma coisa. Não tire tudo hoje e coloque tudo novo amanhã. Vai diminuindo aos pouquinhos. Se você come uma barra de chocolate, come meia. Depois um quarto. Depois só um tabletezinho. Depois você tira o chocolate. Eu acho que isso vai estimulando a pessoa a sentir o benefício em sua vida. E só isso é capaz de fazer com que ela continue a transformação. Nossa, já amei o nosso bate-papo e essa questão da disciplina realmente é importante e é interessante a gente entender o porquê é que o nosso corpo muitas vezes resiste à prática do exercício físico. Agora, você falou de barra de chocolate, lembrei que está todo mundo também mais guloso. Nesse momento da quarentena, apesar da gente saber que é bom, importante a gente se alimentar bem, acontece uma vontade da besteira, uma vontade da gordice exacerbada. A gente fica mesmo com vontade de atacar um chocolate, de atacar um doce. E eu queria entender aí pela neurociência o porquê disso, já que a gente vai precisar dar um basta nessa história. Nós temos dois fenômenos que nos estão empurrando por carboidrato, por doce. Eu, você, todos nós. Por quê? Dois fenômenos. Estamos mais ansiosos, naturalmente, pelo futuro, pelas incertezas, porque está tudo imprevisível. Não sei se permaneço no meu emprego ou não sei se a minha renda continua ou não. Para os que já perderam, está pior ainda. Ou seja, esse mundo da imprevisibilidade gera muita ansiedade na gente. Qual que é o neurotransmissor que acalma a nossa ansiedade? A famosa serotonina. E o que o carboidrato faz? Aumenta a serotonina. Por isso que inconscientemente, o nosso corpo nos manda para o carboidrato, para aliviar a ansiedade. Mas eu diria também um outro fenômeno bem legal. Lembra que eu falei do princípio da economia da energia? Quando o nosso corpo está em situação de risco, a nossa mente identifica o risco e ela está apontando para a gente que, olha, você está em extremo perigo nesse momento de contrair o vírus, de vida ou morte, financeiramente. Então, nós estamos em situação de risco. O que o nosso organismo entende? Busque energia, porque você vai precisar lutar. E o carboidrato é uma fonte rápida de energia. Então, o corpo manda aí para o carboidrato para a gente ficar com bastante energia, porque para minha mente, eu estou num perigo iminente de luta ou de fuga. É o leão que está ali na minha frente, então eu preciso ter energia. Eu vou para o carboidrato. E ele também acalma a ansiedade que a gente está. Por isso que nós estamos impelidos ao carboidrato. A única forma de lidar com isso é ter consciência desse processo. Entendi. Eu vou buscar o meu alívio de ansiedade em outras ferramentas e eu não preciso acumular energia. Eu estou mais seguro do que estaria na selva. Maravilhoso. Doutor Pablo Vinícius, muito obrigada. Eu realmente fico grata pelo privilégio de tê-lo conosco e de ouvir tudo isso. Eu tenho certeza que foi uma aula para os nossos telespectadores e vamos colocar em prática tudo aquilo que foi dito hoje. Pode contar com a gente, viu? Eu que agradeço, Cláudio. Um beijo para você, um beijo para os seus telespectadores e conte sempre comigo. Estamos juntos. Vou passar seus contatos aqui. Muito obrigada. Ele está no site pablovinicius.com.br. Entra lá porque tem mais informação ou no aformuladainteligência.com.br e siga no Instagram Dr. Pablo Vinícius. E vamos praticar. Aquilo que a gente sabe que é bom, a gente tem que colocar em prática, tá?